Espírito Santo, o fruto, os dons e a plenitude. Nós vamos estudar hoje sobre o dom de operações de milagres. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 10, que diz o texto sagrado. E a operações de milagres. Algumas traduções estão maravilhas, mas aqui no caso são palavras sinônimas, ok? Pode se assentar, exaltando sempre o nome de Jesus. Milagre é uma especialidade de Deus. Deus é especialista em fazer milagres. Aquilo que para nós é impossível, para o Todo-Poderoso, não significa grau de dificuldade alguma. Deus falou isso para Abraão e Sara, 18:14 de Gênesis. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Por isso que Jesus falou: o que é mais fácil? Porque para Ele não existe nada difícil. O nosso Deus é Deus de milagres. Salmo 77:14 diz: Tu és o Deus que faz milagres, maravilhas. E outra coisa, milagre é o normal do Senhor, é o normal. Para Deus operar milagre, por que para Deus não é dificuldade? Porque essa é a natureza de Deus. Deus é Espírito, Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem a onipotência, e como onipotente, para Ele, por exemplo, abrir o mar vermelho para Ele, isso para Deus não representa problema, dificuldade alguma, porque para Ele isso é comum, para Ele é o normal. Para nós é milagre, isso por quê? Porque foge da nossa capacidade e realidade. E nós vemos a Bíblia falar sobre isso, Apocalipse 15:3. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Então as obras de Deus têm duas características: elas são grandes e elas são milagrosas, elas são maravilhosas. A Bíblia é o livro dos milagres de Deus. Do início ao fim, nós podemos ver isso. Deus mostra as suas extraordinárias maravilhas, porque a Bíblia começa como? Com milagre, a criação do nada. Isso é um grande milagre. Deus cria os céus e a terra, e como termina a Bíblia? Deus criando um novo universo. Isso é um grande milagre, ok? Então você vai ver de ponta a ponta da Bíblia. A Bíblia é o livro dos milagres de Deus. E a história também comprova essa grande realidade. Então, diante disso, nós, o povo de Deus, nos rendemos em louvor, em honra e glória àquele que é chamado de maravilhoso. Isaías 9:6 diz: e o seu nome é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque ele só faz maravilhas. E que através, olha que coisa linda, é aquele que é maravilhoso, e que através do seu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, Ele habilita nós, o seu povo, a igreja, para operações de milagres. Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, vocês sabem, mas eu repito, antes de especificar o dom, eu sempre falo algo a respeito. Primeiro, Deus quer, é uma pergunta, Deus quer operar milagres hoje, em nossos dias? Eu pergunto isso porque tem uma vertente aí teológica de pessoas que acreditam que os milagres não são mais para hoje, que os milagres são para os dias dos profetas do Antigo Testamento e também para o dia dos apóstolos, É uma linha teológica que eles chamam cessacionistas, que acreditam na cessação dos dons espirituais e também dos milagres. E por isso que eu fiz essa pergunta, Deus quer operar milagre em nossos dias? E eu respondo que sim. Essa questão aí que eu acabei de citar é uma invenção dos homens que não tem apoio nenhum nas Sagradas Escrituras. Como que essas pessoas vão explicar? Vocês são prova disso, porque vivem aqui as manifestações dos dons do Espírito Santo diariamente aqui nesta casa. Como dizer que cessou? Como que explicar as coisas que têm acontecido aqui em nosso meio e em vários lugares do mundo, ok? E por que os milagres são para hoje? Deus quer operar hoje? Porque Deus é imutável. Em Malaquias 3:6 diz: eu sou o Senhor e não mudo.
Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Segundo, porque Deus quer operar milagre, sim, nos dias de hoje, é porque Deus quer nos maravilhar com Ele, com a sua pessoa e com as suas obras. Veja só, Deus quer que nós nos maravilhemos com Ele e com suas obras. E está escrito esse texto, eu vou ler João 5:20-21. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Jesus, na condição humana, estava na dependência do Pai, do Espírito Santo. E Ele, lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Veja só, Jesus quer nos maravilhar com os seus milagres. Já parou para pensar nisso? Deus quer nos deixar maravilhado com as grandes obras que Ele faz. E aí ele diz aqui, cita um milagre, pois assim como o Pai ressuscita mortos, isso é só um milagre, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então não se esqueça disso, Deus quer maravilhar o seu povo com as suas obras milagrosas. E terceiro, o Senhor Jesus Cristo deseja usar o seu povo, a sua igreja, para operar milagres para a glória de Deus Pai. Porque em João 14:12-13, Jesus falou: na verdade vos digo, se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço, veja, e as farão maiores do que estas. Alguns acreditam aqui que maiores é no sentido de extensão, ok, mas mesmo assim Jesus falou, vocês vão fazer as obras que eu faço, ou seja, se eu ressuscitei mortos, vocês também podem ressuscitar, em resumo, E aí ele diz, e tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então Deus quer operar milagres para que o Pai seja glorificado em testemunho do Filho que vive e reina para todos sempre. Se Deus quer fazer milagre, por que? Uma segunda pergunta, Se Deus quer fazer milagres, por que em alguns lugares vemos escassez dessa operação de Deus? E como eu digo em alguns lugares, porque existem muitos lugares por aí que Deus está fazendo milagres, como diz, à torta e direita, está fazendo muitas maravilhas, entende? Então, não é que Deus não faz mais, pode ser que em determinados lugares já não estão acontecendo. E aí vem a pergunta, por quê? Se Deus quer fazer, por que não está acontecendo? Eu vou dar pelo menos, isso aqui é no mínimo, 3 motivos. O primeiro motivo deles, esse é o mais forte de todos, é a incredulidade das pessoas. E eu vou ler o texto, Mateus 13:58. Aqui está falando Jesus, estava em Nazaré, na sua região onde ali vivia, e as pessoas ficavam maravilhadas com tamanha sabedoria que ele tinha, e falavam, mas esse não é o filho do José carpinteiro, não estão aqui o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, não estão todos aqui conosco? E de onde vem tudo isso que ele tem? Então eles ficavam maravilhados, ficavam escandalizados, só que ali eles eles eram incrédulos, e aí Jesus falou, um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então veja, eles estavam tão acostumados com a presença de Jesus ali, que gerou incredulidade, e Jesus não fez ali muitas maravilhas, muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma coisa muito importante, a ausência dos milagres de Jesus é causada pela desconfiança e falta de fé. Em certas ocasiões, como na casa de Jairo, Jesus teve que limpar o ambiente, existiam as carpideiras que estavam ali com zombaria, com chocarrice. Quando Jesus falou, olha, a menina não está morta, mas ela dorme, começaram a rir, zombar dele, veja, ambiente de incredulidade, mas ele falou, pode sair, todos esses incrédulos saiam, fica só o grupo da fé, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E o que aconteceu quando a incredulidade dele saiu? A menina ressuscitou. Então eu já vi momentos que eu estava ministrando junto com os irmãos da cura, e tinha gente falando, isso não vai acontecer não, com incredulidade, entende? Então existe um espírito de incredulidade que quer atuar na vida das pessoas, às vezes seta maligna, outras vezes não, é questão que a pessoa é incrédula mesmo, ok?
Então, a falta de fé, a desconfiança, é um grande problema para que Deus possa efetuar os seus milagres. Não que Ele não possa, mas Ele só faz pela fé, ok? Segundo, Deus não faz milagre por causa da vaidade humana. Quando Deus vê que há vaidade no coração humano, Deus não realiza. Nós vemos isso em Mateus 4:3, quando o inimigo fala: se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pães. Transformar a pedra em pães é só pelo um milagre, ok? Então o inimigo queria que Jesus fizesse um milagre para exibicionismo, só para se mostrar quem ele era, ok? Então os homens, com a sua mania de ostentação, querem roubar a glória de Deus. Então por isso que Deus deixa de fazer os milagres, para que a glória dele não seja roubada. Porque como diz em Atos 3, antes do milagre, você já ouviu isso? Pedro falou: olha para nós. Mas depois que o milagre aconteceu, olha para Jesus, porque foi Ele que fez esta obra. Glória a Deus. Terceiro motivo, porque Deus não opera hoje: Deus não opera milagres para satisfazer os incrédulos debochados, como aconteceu com os escribas e fariseus. Mateus 12, 38 a 40, nos dá um sinal, porque os profetas eram usados com sinais e milagres. E aí eles pediam, mas esse pedido não é porque eles queriam crer em Jesus, estavam debochando dele. Jesus falou: para uma geração adúltera e perversa como vocês, só vou dar o sinal de Jonas. Assim como ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará no seio da terra. Jesus só deu esse sinal para eles, ok? Porque esse sinal exigiria deles a fé, crer no Filho de Deus. Outro exemplo disso é o Herodes, né? Lucas 23, do 8 ao 11, ele não queria compromisso com Jesus, ouvindo falar dos milagres que Jesus fazia, só queria ver algum sinal, algum milagre de Jesus fazendo, só como entretenimento para a soberba e vaidade daqueles homens. Então Deus não opera em ambientes como esse, ok? Jesus não fez nenhum sinal para Herodes, porque verdadeiramente se encaixava nessa situação. Jesus não quis satisfazer os desejos do incrédulo debochado. Segundo ponto aqui, você sabe que, conforme eu já disse, a Bíblia está recheada. Eu acredito que, se não for mais, um dos dons de mais atividade na Bíblia é o dom de operação de milagres. Se não for mais, entre profecia e milagres são os que mais têm manifestações, ok? Por exemplo, eu vou dar aqui, e é algo interessante aqui, no Antigo Testamento, os maiores milagres da Bíblia, a maior quantidade, está registrado no Antigo, mas no Novo Testamento, os maiores são curas, manifestações de curas, mas nos 2 testamentos houve manifestações de milagres, tanto direto da parte de Deus, como instrumentalizado pelos homens, ok? E eu vou dar um gráfico aqui, fiz um pequeno gráfico de só selecionei alguns milagres do Antigo e Novo Testamento que demonstra que o nosso Deus é o mesmo. Por exemplo, Deus usou Moisés para operar os 10 milagres, né, os 10 sinais ali, para libertar o povo de Israel e salvá-los. Jesus também operou muitos milagres, libertando e salvando o povo. João 21, 25, se todos os milagres que Jesus fez, obras que ele fez, se fossem registradas, nem todo o livro do mundo caberia. Por exemplo, o mar vermelho, através de Moisés, se abriu para socorrer Israel, porque o inimigo vinha. Jesus também veio andando sobre as águas para socorrer os discípulos. Então Deus pode usar de um milagre para socorrer um dos servos seus. Às vezes você se vê sem saída, Deus pode abrir uma porta que não existe. Por exemplo, Deus mandou um maná no deserto, mas no Novo Testamento Jesus multiplicou pães e peixes em um lugar deserto. Moisés transformou águas amargas em águas doces, água potável. Êxodo, 15, 24 e 25. Mas Jesus transformou a água em vinho, veja só. Moisés viu as costas de Deus, isso é um grande milagre. Êxodo 33, mas Jesus se transfigurou para os discípulos, e eles viram o Filho de Deus glorioso.
com face, vestes e tudo mais. Isso é um grande milagre. Debacachai, tirem-me rassúria. Elias ressuscitou o filho da viúva, 1 Reis 17. Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim. Sabe o que eu acho interessante? Quando ele toca no esquife, a marcha para e o menino se coloca ali sentado e começa a falar, e Jesus pega o menino e entrega para a sua mãe. Mãe é a figura daquela que ama, cuida e zela, porque Jesus só entrega vivo para aquele que cuida, ama e zela. Não entende, tem que ir aplicando para ficar espiritual, né? Não ficar muito mecânico o estudo. Então entenda uma coisa: Deus te deu um ministério vivo, aleluia. Deus te deu uma família viva, aleluia. Tudo aquilo que Deus te deu é vivo. Então ame, cuide e zele daquilo que Deus lhe deu. Louvado seja. Também Eliseu multiplicou o azeite para pagar a dívida. Os credores iam buscar os 2 filhos, né? E Jesus proveu a moeda na boca do peixe para pagar a dívida do imposto de Pedro. Está vendo? Deus pode operar um milagre para tirar alguém do aperto financeiro. Olha esse aqui que interessante. Muitos falam, nossa, mas que sentido tem? Tem muitos, é claro que não dá tempo de eu falar, mas alguém fala, o milagre que Eliseu fez de fazer um machado flutuar, um milagre terrível, irmão. Ele jogou uma madeira e o machado flutuou e foi restituído. E isso aconteceu no Antigo Testamento. E agora sabe o que Jesus fez de novo? Restaurou o ministério de Pedro. E com uma mensagem pregada, quase 3.000 almas se converteram. Eu digo que esse milagre é maior do que o machado flutuar. Você já parou para pensar um homem covarde, que se acovardou, que fugiu, que negou a Jesus, Jesus pegar e restaurar ele, e agora levantar ele com toda a ousadia, e com uma pregação? Tem gente que está aqui que vai viver a sua vida inteira, nunca vai chegar nem perto de ganhar 3.000 almas. Eu estou falando de alguém que com uma pregação, Deus usou ele para ganhar quase 3.000 almas se rendendo. Isso é milagre, gente. Deus pode fazer isso na vida de qualquer um que Ele quiser aqui. Outro exemplo aqui, Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões famintos. Isso é ou não é milagre? Milagre. Você sabe que depois os homens que tramaram aquela calúnia, aquela mentira, ou seja, aquela armadilha para Daniel, eles não chegaram nem na boca onde os leões estavam. A hora que eles estavam no corredor para chegar na cova, os leões já pegaram eles, só para comprovar o tamanho do milagre. No Antigo Testamento, Deus fecha a boca do leão milagrosamente enviando um anjo. E no Novo Testamento tem um milagre semelhante? Tem. Jesus enviou um anjo e milagrosamente, de uma só vez, soltou os 12 apóstolos da prisão. Atos 5, 17 e 18, os 12 estavam presos, o anjo chegou e falou, bora. Saiu os 12 da saiu os 12 da cadeia, família inteira foi livre da cadeia, de uma só vez. Amacabaço tergemande coba súpria, chá de cova saio. E ainda o anjo pegou e falou, porque eles foram presos, por quê? Porque estava pregando o evangelho. O anjo libertou a mão do Senhor e falou, agora vai e prega de novo. Quando os homens foram lá, porque ouviram, olha, estão pregando. Aos que prenderam ele foram lá, mas como? O que aconteceu? Como que eles saíram daqui? Milagre não se explica, só se vive mesmo. Por que eu fiz essa relação dos milagres do Antigo e do Novo? Porque o Deus que operou milagre no Antigo é o mesmo que opera no Novo. E o mesmo que operou no Novo é o mesmo que opera no Velho ou no Antigo, porque esse Deus não muda. Terceiro ponto dessa mensagem. Em resumo, os propósitos pelos quais Deus realiza milagres são: primeiro, levar as pessoas à fé em Cristo Jesus.
João 20, do 30 ao 31, Jesus falou que foi feito muitos outros milagres na presença dos seus discípulos, mas aqueles que foi escrito no Evangelho de João, foi escrito para que eles, crendo em Jesus, viessem a ter vida eterna no seu nome, ou vida abundante em seu nome. Então Deus opera os milagres, e os milagres é uma porta que se abre para a fé das pessoas, para que o Evangelho seja pregado, porque o milagre não salva ninguém, já deixo bem registrado, que o que salva é o poder da palavra, tá? O milagre só abre uma porta, abrir o coração das pessoas, e as pessoas se render à grandeza desse Deus maravilhoso. Segundo, os milagres, no caso, o propósito do milagre é um testemunho de Deus confirmando a sua palavra e o testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Em Hebreus 2,4 diz que Deus testemunhava junto com os pregadores do Evangelho por sinais, prodígios, vários milagres e dons do Espírito Santo. Então, quando a palavra é pregada, Deus confirma a sua palavra manifestando milagres. E esses milagres testemunham, porque nós pregamos em nome de quem? Em nome de Jesus. Então esses milagres testemunham que Jesus vive e reina para todo o sempre. Terceiro propósito, como eu disse, é só um resumo, tá? É comprovar a autenticidade do ministério do Messias prometido, no caso Jesus, né? Ungido. Em Mateus 11, 4 e 5, João Batista está meio confuso por causa das lutas. Às vezes na luta a gente fica meio assim também, porque ele teve a revelação, o céu se abrindo, o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba, e a voz bradou: esse é meu filho amado. Ele viu tudo isso, agora ele está preso e fala: és tu mesmo ou esperamos outro? Jesus respondeu como? Vai lá e fala para João o que está acontecendo. Os cegos vêm, os coxos andam, o Evangelho é pregado. O que Jesus estava dizendo? No Antigo Testamento havia uma profecia que o Messias operaria milagres. Então, veja, isso é confirmação do ministério, a autenticidade do ministério de Cristo. E também Atos 2:22 diz que Jesus é um varão aprovado por Deus no meio do povo com milagres, ok? E quarto e último, os milagres têm o propósito de comprovar a autoridade apostólica da igreja de Jesus. Por exemplo, 2 Coríntios 12:12, Paulo falou assim, os sinais do meu apostolado foram manifestos com milagres. Primeiro, como já estudamos aqui há algum tempo, não existe mais apóstolos como os primeiros, no sentido de que eles tiveram uma revelação especial de Cristo. E qual é a revelação especial de Cristo? Está aqui escrito, as Escrituras. Esse é o fundamento dos apóstolos, aquilo que eles receberam acerca de quem é Jesus, ok? E nós somos alicerçados, Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, e a nossa vida é alicerçada nesta revelação do Espírito Santo, que Jesus é o Senhor. Então hoje não existe mais apóstolos desse cunho, ok? Dessa envergadura, no sentido de que os seus escritos, porque o cânon sagrado já foi fechado, não se pode nem diminuir nem acrescentar nada das Escrituras. Então nesse sentido não existe mais os apóstolos. E apóstolos é o quê? É alguém comissionado, é alguém enviado com autoridade para fazer. Então veja, o dom apostólico, ele permanece. O dom apostólico, ele continua em evidência até os dias de hoje. E por quê? O dom e a autoridade apostólica, porque nós somos apostólicos. Nem que sentido? Que estamos firmados no testemunho da revelação que os apóstolos tiveram, que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, ok? Então a igreja tem autoridade apostólica, porque a igreja é enviada por Jesus Cristo. Então a igreja tem essa capacidade, ok? Do Senhor. Então a igreja está envolta nesse manto apostólico. Nós somos enviados. O que Jesus falou? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Autoridade apostólica, meus irmãos. Diga com a mão direita levantada para você não esquecer mais. A igreja tem autoridade apostólica. Aleluia.
E esta autoridade é confirmada com milagres de Deus. Ok? Glória a Deus. Por isso que às vezes o crente não tem um dom de operação de milagres, nem todos terão, mas ele pode orar e Deus pode fazer um milagre. Agora vamos de fato entrar no dom, ok? Vamos especificar aqui o dom de operações de milagres. Por que operações no plural, de milagres? Porque existem várias frentes de milagre, ok? Nós vamos ver isso aqui, existem milagres na natureza, existem milagres no sistema solar, existem milagres na vida das pessoas, existem inúmeros, então por isso que é operações, ok? Escute só, os 9 dons do Espírito Santo são manifestações sobrenaturais de Deus. Cada dom em operação é milagroso, nós temos que entender isso. Cada dom em operação é milagroso. Por exemplo, falar em línguas, o dom de variedade de línguas, isso é milagre, meu bem. Como que você vai falar numa língua que você nunca aprendeu, entende? Como que alguém vai interpretar uma língua que nunca aprendeu e está ouvindo e Deus está dando entendimento daquela língua? Isso é milagre. Então em todos os dons tem o seu aspecto milagroso. Como que você vai saber de algo que aconteceu na vida de uma pessoa, sendo que só ela e Deus sabia daquilo? Isso é milagre, bem. Então todos os dons, ele tem o seu aspecto milagroso. Mas, todavia, de forma pontual, o dom de operações de milagres contraria as leis da natureza. Vamos lá. Esse aqui é importante, esse aqui pode gerar um desconforto em alguém, mas é importante saber como é um estudo e temos que fazer uma abordagem. Deus pode operar milagres em juízo para alguém. Por exemplo, em Gênesis 11, do 1 ao 9, Deus fez o milagre de confundir a língua dos homens. A terra falava uma só língua, e por causa da soberba do coração deles, de construir algo, aquela construção era maligna, eles queriam desonrar a Deus. Então, aquilo que eles construíam de forma maligna, Deus operou um milagre de tal maneira que quando um falava outro idioma. Do nada, a pessoa dormiu e acordou falando outro idioma. Isso é milagre. Há quem diga, há testemunhos que pessoas que dormiram e acordaram sonharam que estava estudando por exemplo, japonês e acordou falando em japonês fluentemente. São milagres de Deus. Deus pode fazer segundo os seus propósitos, ok? Por exemplo, outro milagre de juízo, a mulher de Ló virou estátua de sal. Por amar o mundo, Deus falou, não olha para trás. O anjo falou, não olhe para trás. Esse olhar para trás significa o quê? Ter o coração no mundo. Quando ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Então, olha que juízo terrível. Estátua de sal virou na hora. Sabe o que eu lembro aqui para testemunhar sobre juízo? Teve uma vez, esses dias eu ouvi, esse é verídico, tá? A fonte é segura. Uma serva de Deus, o marido agressivo, e não gostava que ela ia para a igreja. E quando ela voltava do culto, ele batia nela, mas batia mesmo. Teve um dia, e ela vivia cheia de hematomas, ele agredia, e ela naquela simplicidade dela, aí teve um dia que ele pegou e falou assim, você não vai para o culto hoje, porque se você for, eu já preparei o galão de gasolina, eu vou meter fogo em você. E aquela mulher falou e disse, pois eu vou para o culto adorar o meu Deus. Ela vai para o culto e volta, ele vê a gasolina e fala, eu falei para você, se fosse meter fogo em você. Quando ele foi pegar o galão de gasolina, veio um anjo, pum, e partiu o coração dele no meio. Partiu o coração. Ela ali naquele estado de choque e de choro, ela começou a chorar. E as pessoas vindo consolar ela pelo aquilo que tinha acontecido. E ela não estava chorando porque o marido morreu, estava chorando pela glória que Deus manifestou. Porque foi feito um exame. E aí foi feito o exame, alguém chegou e falou para ela, aconteceu algo que a medicina não sabe explicar, o coração dele partiu ao meio. Ele falou, e ela pegou e disse, eu vi, porque quando ele dizia, vou meter fogo em você, eu via um anjo descendo e tocando e ferindo o coração dele, ele caiu duro na hora.
Vai tocar naquele que é de Deus. Outro exemplo, Corá, Datã e Abirão, pela rebelião no meio da congregação, foram sepultados vivos, milagrosamente. Está escrito em Números 16, do 28 ao 35, eu vou citar, mas é todo o capítulo, né? Escute isso. Corá, ele já tinha tarefas na obra, ele já trabalhava, ele fazia parte dos levitas, ele trabalhava no sacerdócio. E ele está dizendo, Deus só falou por Arão e por Moisés, ele queria o lugar de Arão, e Moisés defendeu. Rapaz, vocês estão querendo o lugar de Arão, foi Deus que levantou ele. E ele falou, já não basta para você trabalhar nos assuntos, você quer o lugar de Arão também, meu? E o Corá, essas pessoas rebeldes, eles nunca trabalham sozinhos. Eles sempre vão mancomunando para juntar um grupo. E ele conseguiu juntar mais Datã e Abirão, e mais 250 pessoas, hein? Sabe o que aconteceu? E eles falaram, vamos ver. E o Corá bateu no peito, o Corá, né, falou assim, vamos ver em quem Deus confirmou a obra. A gente vai pegar o nosso incensário e vamos ver qual incensário Deus vai receber. Moisés pegou e disse para eles, olha, se vocês morrerem, como morre um homem natural, morre de velhice, morre de doença, se vocês morrerem assim, não foi Deus que me levantou, mas se Deus criar uma coisa nova, e a terra engolir vocês, então vocês vão saber uma coisa, quando ele acabou de falar, a terra se abriu, a Bíblia diz que eles foram sepultados vivos, eles, a casa deles, os familiares dele, e os 250 Deus matou queimado no fogo ainda, irmãos, caíram no Hades vivo. E aí detalhe, Deus abriu a terra e depois fechou. Irmão, isso aqui é assustador, irmão. Imagine o que causou ali no meio daquele. E aí eu vou sempre aplicando alguns testemunhos. Estive esse dia pregando em Laranjal Paulista. O pastor Júlio deve conhecer isso aí. Estive pregando em Laranjal Paulista. O Abner também que esteve lá deve saber o que eu estou falando. E tinha um homem, ele vivia pegando o pé da igreja, é barulho, é não sei o quê. Processou a igreja, e os irmãos começaram a orar, não deu nem tempo de ele ir no fórum, ele morreu. Eu estou falando coisa séria. Eu já vi gente mexendo com a obra de Deus, com as coisas de Deus, eu já vi gente ficando louca, eu estou falando louca mesmo, ficando maluco, e sair de si. Olha, ao longo desses anos aí eu já vi muita gente morrer por pegar no pé da igreja de Jesus Cristo. O povo de Deus só faz o bem na terra, mas quem defende o povo de Deus é o próprio Deus. Olha só que interessante, no Antigo e no Novo Testamento Deus cegou pessoas em juízo. Segundo Reis 6,18, os homens queriam matar o profeta Eliseu, porque Deus revelava, né, o ataque de Ben-Hadad, as armadilhas. E ali ele orou com o dom de operação de milagres. A propósito, o profeta Eliseu, ele era evidente o milagre, o dom de operações de milagres na vida dele. Como nós vimos, Elias era o dom da fé, o dele era de operação de milagres, embora ele tivesse outros, né? E ali ele orou e Deus cegou os inimigos. Em Atos, no Novo Testamento, hein? Em Atos 13, do 6 ao 12, tinha um homem chamado Elimas. Paulo estava pregando, Paulo e Barnabé pregando para o procônsul da ilha. E aí, aquele Elimas, que era um feiticeiro, um macumbeiro, começava a perverter e tirar aquele procônsul para não ouvir a pregação do evangelho. Paulo olhou, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e falou: filho do diabo, você vai parar de perverter o caminho do Senhor, por algum tempo ficará cego. Na hora a Bíblia diz que o homem ficou cego, dom de operação de milagres. Ao contrário, veja, em vez de abrir os olhos, cegando a pessoa. E a Bíblia diz que ele andava em roda e aí sabe o que aconteceu? O procônsul se converteu e ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Meus irmãos, o negócio é sério. Isso aqui, outro testemunho, teve um pregador, já estava afamado, né? O nome engrandecido por Deus, e alguém liga para ele e fala: eu fiz gravações, eu montei, fiz toda uma montagem, e eu vou te pegar. Eu quero dinheiro. Se você não me der tanto dinheiro,
E era um congresso gigantesco. Ele falou: eu vou colocar o seu nome em tudo quanto é jornal, e eu vou acabar com o seu ministério. E esse pregador agoniado começou a chorar, falou: Deus, o que vai ser, meu Deus? E ele não tinha feito nada. O que vai ser, Senhor? De repente, ele subiu no monte, foi buscar Deus. Alguém liga chorando e gritando: ore por mim, me perdoe. Aí ele falou: o que está acontecendo? Falou: me perdoe por ter feito isso com você. Eu fui tomar banho, os pelos do meu corpo estão caindo tudo, meu cabelo caiu tudo. O juízo de Deus desceu na vida do homem na hora. Irmão, Deus até nos dias de hoje efetua essas coisas, viu? Às vezes não acontecem certas coisas, como eu já disse, é pela falta de fé. Mas se tem conhecimento do que Deus pode fazer, meu amado. Um outro exemplo, último, para sair desse ponto aqui: Ananias e Safira. Pelo dom da palavra do conhecimento, a revelação, Pedro ficou sabendo que eles mentiram a respeito do valor do terreno. Mas agora, olha que milagre terrível, isso aqui é terrível. Quando veio até o Pedro, falou: por que você mentiu ao Espírito Santo? Tem uma coisa, vai morrer. Irmão, morreu na hora morreu. E alguém vai perguntar: mas morreu do quê? Aí veio a mulher, 3 horas depois veio a mulher. Você estava sabendo de tudo isso? Estava sabendo de tudo isso. Os que vieram buscar o teu marido buscam a ti. Pum, mulher morreu na hora. Escute, no Novo Testamento aconteceu isso, viu? Já era no tempo da graça de Deus. Isso para quê? Porque estava havendo falta de temor ao Senhor. Às vezes você vê por aí gente infartando, brincando com as coisas de Deus. Olha, cuidado, gente. Cuidado, que as coisas de Deus são muito sérias. Estavam ali porque, querendo ou não, estava querendo trazer uma corrosão no meio da igreja. Deus falou: na minha igreja não vai bagunçar, não. Vamos lá. Deus realiza milagres no céu, na terra. No céu e na terra, em cima e embaixo. Ou seja, no sistema solar, na natureza animada e inanimada. Animada é aquilo que tem vida e se reproduz. Inanimada como pedra, como água. Essas coisas são inanimadas. Vamos lá. Milagre no sistema solar alterando o tempo. Deus fez isso para Josué e para Ezequias. Irmão, eu estava ouvindo um cientista, é até conhecido, Marcus Eberlin, é um ótimo cientista cristão, e vale a pena até ouvi-lo, tá? Ele estava falando de um dado que algumas pessoas questionam, né, se foi o Sol e a Lua que parou. E ele diz que não somente o Sol e a Lua parou, Deus parou todo o universo, todo o sistema solar teve que ser parado, por causa do sistema de rotação e translação. Deus teve que parar o universo. Agora escute, Deus parou o universo em resposta à oração de um servo dele. E você não está acreditando que Deus vai resolver um probleminha para você? Você não está acreditando que Deus vai abrir uma porta de emprego para você? Você não está acreditando que Deus vai te curar? Esse Deus mexe com o universo para atender a necessidade de um dos seus. Alguém crê nisso aqui que eu estou falando, meu Deus do céu? Debassúria. Só essa vez que eu vou pedir, cutuca o irmão, se for preciso para te responder, Deus vai mexer com o universo. Ebacaxada camassúria, ebacabaxéria, ebacalassúria. Tudo porque esse Deus opera milagres. Ebassúria. Ebacalabaçande covassai. Deus esticou o dia, mas para Ezequias Deus atrasou o dia, porque o relógio de Acas voltou o quê? 10 graus. Vocês sabem, ano passado eu estive no Japão e eu fui num relógio de sol. Até hoje existe relógio de sol, marca certinho o horário. Eu estava lá, era 2 horas da tarde, eu vi no meu relógio e estava lá no relógio de sol, igualzinho, impressionante. E ali o rei Ezequias, o Isaías falou: qual sinal você quer para saber que Deus vai te curar? Você quer que adianta o dia ou que atrasa? Adiantar, ele vai ainda falar assim: adiantar é fácil, quero que atrasa.
Porque passou o dia, quem é que faz o dia voltar, meu amado? Levanta a mão que lá vai uma profecia. Eu estou profetizando agora. Deus vai restituir os anos que foi perdido na sua vida, situações em que foi perdido tempo, foi perdido na tua vida. Deus está dizendo, milagrosamente, eu vou restituir esses anos. Enamanchare que me saio calabassúria. Quantos anos você perdeu fora da presença de Deus? Quantos anos você perdeu não entrando no prumo, não entrando no querer do Senhor? Mas vem Deus nesta noite e diz, vou restituir os anos. Rima subderressa. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Vamos lá, milagre na natureza animada primeiro. Ó, isso aqui é sério, gente. Deus deu fala humana para uma jumenta para impedir a loucura do profeta. A jumenta de Balaão falou com voz humana. Isso está escrito em Números 22, capítulo 22, versículo 28 ao 31, resumindo. Você sabe, a jumenta estava vendo um anjo do Senhor. E aí o anjo ia matar o Balaão porque estava se corrompendo por causa do dinheiro. E o anjo está com a espada desembainhada e falou, vou matar ele. E a jumenta viu, Deus abriu os olhos espirituais da jumenta. Oh meu Deus, até a jumenta estava tendo visão. Oh pai, ajuda pai, ajuda. Veja. Aí a jumenta, escute que é forte, a jumenta viu o anjo e fugiu, aí o Balaão espancou ela. Aí ele está indo de novo, aí o anjo foi de novo na espreita, ele espancou ela de novo. Aí quando não tinha saída, ela empacou, parou, ele surrou ela de novo. Quando o profeta surra a jumenta, aí Deus abre a fala dela. Meu Deus. Quantos anos, olha o que a jumenta começa a conversar com ele. Quantos anos, imagine uma jumenta falando. Irmão, isso é no mínimo. Olha o que a jumenta fala. Eu sou sua desde quando eu era novinha. Alguma vez eu fiz alguma coisa errada para você? Eu só te ajudei esse tempo todo. Rapaz, olha a jumenta falando. E só para você ver, para deixar bem claro que a Bíblia, porque alguns alegorizam isso aqui e falam que não existe, mas olha o que Pedro falou. Eu vou ler o texto e eu vou dar um testemunho forte aqui. Irmão, Deus opera milagre até em animais. Eu poderia falar de Jonas, eu poderia falar do verme. É o que eu falei, eu só estou resumindo. A Bíblia tem muitos exemplos, eu estou citando alguns. Veja só, 2,16 de Pedro. Ó. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eu fiquei impactado e eu falo, eu tenho a plena convicção de que era verdade. No começo da minha conversão, o que eu vou falar, a Bíblia não tem nem o que dizer, tá? A Bíblia diz que foi, antes de concluir aqui, que o grande peixe que engoliu Jonas. Mas se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu também acreditaria. Se tivesse na Bíblia, eu acreditaria. Porque a Bíblia não mente, é a palavra de Deus. Ok? Então eu creio fidedignamente em tudo que está escrito nas Escrituras. Pois bem, escute isso aqui. Olha que coisa tremenda. No começo da minha conversão, isso impactou a minha vida. Um homem, antes de começar a pregar, escute, naquela noite, você já viu falando, eu vi Deus usando ele nos 9 dons do Espírito Santo, numa mensagem. Ele orava em línguas e interpretava. E a gente vê, tem discernimento que o negócio é de Deus. Eu vi muitas curas acontecendo. Tinha um rapaz que eu conhecia ele, estava do meu lado. O pastor Júlio conhece, não vou falar o nome dele, né, porque ele é vivo até hoje. Ele mexia com droga. O pessoal do crime pegou ele, deu uma coça nele, ia matar ele. Só não matou por misericórdia.
Esse homem que estava pregando olhou assim para ele, muitas almas, era um congresso de mulheres, mas muitas almas se converteram. E ele olhou e falou: ó, não vou nem falar o que eles fizeram com você, para você não passar vergonha. Gente, eu sabia, eu era conhecido dele, eu sabia, eu vi muita gente vomitando. Ele falou: ó, Deus não me trouxe aqui para curar ninguém, mas pela amizade que eu tenho com Deus, eu vou pedir para curar. Enquanto o microfone estiver em minhas mãos, curas vão acontecer. Eu vi gente sendo curada de câncer, eu vi pessoas vomitando doença. Irmão, foi uma chuva de vômito no meio da igreja. E esse homem, eu estou falando esse homem, escute isso, olha que coisa tremenda. Alguns brincam com isso hoje, esses incrédulos endemoniados, mas eu tenho a plena convicção que é real. Esse homem, ele falou que chegou um dia, ele é vivo até hoje, tá? Esse homem, ele estava com câncer, 7 cânceres. E as pessoas começaram na cidade onde ele morava, e começou a dizer para ele: este homem blasfemou contra o Espírito Santo. As pessoas abandonaram ele, ninguém ia mais visitar ele, ninguém ia orar por ele, porque achavam que a mão de Deus estava pesando sobre ele. E ali ele chegou uma hora que ele ia cometer uma loucura, que é cheio de dor, com 7 câncer carcomindo, ele comendo ele por inteiro. E ele falou: Espírito Santo. E ele se convenceu, achou que fosse isso. Eu acho que eu blasfemei contra ti, para mim não tem mais jeito. E ele ia se matar. Quando ele ia para se matar, fazer uma loucura, ó, eu estou no contexto, hein? Deus impediu o profeta de fazer loucura. Aí a hora que ele ia fazer uma loucura, veio uma mão e pegou ele, na hora, pegou ele e transferiu aquela mão, ele no meio de um galinheiro. E no meio daquele galinheiro ele viu só um ser de branco. E dizia, e falava com ele: por que você está fazendo isso? Que você ia tirar a sua vida? E ele começa a declarar: porque as pessoas me abandonaram, me deixaram. Aí Deus falou com ele que era na vida dele, ia fazer uma grande obra. E para você saber, olha o que eu faço. Deus pegou as galinhas. Deus pega a galinha e o galo. Um fala línguas e o outro interpreta. As outras galinhas em redor. Quando uma falava em línguas e outra interpretava, e a galinha com uma asinha batendo na testa dele assim, falando. Quando uma falava e outra interpretava, e as outras fizeram um círculo ao redor dele, as outras colocaram as asas assim, travando, e colocou o bico na terra e dizia: fala Deus, fala Deus. E Deus falou para aquele homem: te levanto como médico na minha casa, te levantarei para curar o meu povo. Eu creio nessas coisas, de comanai. E eu estou falando de um homem que eu vi Deus usando ele para levantar paralítico, curar cegos. Eu estou falando de uma coisa que eu já vi, ok? E eu não tenho dúvida que isso é verdade. Conta pastor Gilmar Santos, o pastor Júlio conhece a integridade espiritual daquele servo de Deus. Ele pregou no congresso de jovens, tinha um pastor, olha, milagres com animais, eu estou te mostrando, bíblico. Um lugar muito simples, humilde, onde os irmãos faziam culto de manhã, tinha o culto de oração antes dos irmãos ir trabalhar, ir lá para os seus afazeres. Aí chegou o obreiro, humildezinho, falou: pastor, hoje não vai ter culto, não tem como ter culto, está cheio daquelas formigas, sabe aquelas grandona lá, que morde e ferroa, aquelas feras mesmo. E aí o pastor pegou e disse: ó, vai lá e avisa para elas, diga que nós vamos fazer o culto e que é para elas ir embora. E o obreiro, na simplicidade, foi lá: o pastor fulano de tal falou que é para vocês ir embora, que vai acontecer o culto. Quando os irmãos estavam chegando, as últimas formigas estavam saindo em fileirinha assim, ó, uma atrás da outra. Sabe por que essas coisas não acontecem mais? Por causa da incredulidade das pessoas, que fazem até chacota e brincadeira. Eu não brinco com as coisas de Deus. Deus faz milagre no céu, Deus faz milagre na terra, Deus faz milagre com animal. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Por exemplo, Pedro estava pescando, não pegou nada. Jesus não fez o milagre da pesca milagrosa, que é ser chamado, Lucas 5. Esse milagre mostra o quê? Com a natureza animada, mostra o quê? Que Deus pode tirar uma empresa da falência e fazer dela uma agência missionária. Eu vou repetir essa. Deus pode, de uma forma milagrosa, pregar uma empresa quebrada, sem recursos,
recursos, sem renda, e derramar o seu poder, fazer o seu milagre, e levantar como uma multinacional, para sustentar muitos missionários na terra. Deus pode fazer isso, se Ele quiser. Deus pode, glória a Deus. Vamos lá, resumindo, para nós chegarmos num ponto mais importante ainda do que esse. Milagres na natureza inanimada. Por exemplo, na água. Estou resumindo, na Bíblia tem muitos, né? Em 2 Reis 2,14, o Eliseu pegou a capa de Elias, que fala do ministério, e pegou e bateu na água do Jordão. Pá! Onde está o Deus de Elias? E pá! Quando ele bateu, as águas se partiram e ele passou a seco. Sabe que Deus falou comigo através desse milagre? Uma aplicação para as nossas vidas, na prática. Deus pode te usar com milagre para ser um divisor na vida de alguém. Um divisor de água. A vida daquela pessoa foi uma, mas depois que Deus usou você poderosamente, a vida dessa pessoa vai ser uma outra vida. Recebe isso, porque vai acontecer com você. Deus vai te usar com milagres, e quando Deus te usar, vai ser um divisor de águas. Aquela pessoa que não enxergava vai passar a enxergar, vai ser um divisor de águas na vida dela. Quem crê que Deus vai usar o seu ministério com milagres aqui? Então adore a Deus se você crê mesmo nesta palavra. Eu creio. Milagre na rocha Deus fez. Sansão estava morrendo, irmão. Ele ia morrer de sede. Juízes 15, 18 a 19. Estava morrendo de sede. Ele falou: Deus vai permitir que o seu servo morra de sede? Depois que ele venceu 1000 homens com a queixada de jumenta no poder do Espírito, ele falou: Senhor, vai deixar o teu servo morrer de sede? Quando ele falou isso e clamou, Deus feriu a rocha de Leí, e veio água e parou na boca dele, meu amado. Caiu água na boca dele, e o texto diz que ele reviveu. Aplicação agora dessa palavra: Deus pode converter um coração duro e verter a sua salvação. Levanta a mão mesmo que eu estou profetizando. Sabe aquele teu familiar, sabe aquele teu marido, tua esposa, teus filhos, teu neto, teus pais, tem um coração duro e não se rende, não desce as águas, não se batiza, não aceita Jesus. Deus vai pegar essa pedra e vai fazer verter a sua salvação. Se você crê, dê glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Eu dei esses exemplos de milagres inusitados para que fique claro que o poder de Deus não tem limites, e segundo o seu propósito, Ele pode fazer coisas sobrenaturais como essas que ouvimos aqui ainda hoje. Eu já vi pastor testemunhando que estava num lugar e não tinha onde pôr gasolina. Deus encheu o tanque dele e ele foi embora. Eu já ouvi no nosso meio pessoas que ficou com mais de 3 anos, não foi 3 anos, foi a Marlizinha, né? Foi cerca de 3 anos durou o gás dela, gás de cozinha, foi isso? Minha esposa que deve lembrar, mas acho que foi a Marlizinha, ficou 3 anos, imagine um gás durar 3 anos, filho. Ela um dia pegou e orou naquele gás, sem condição, orou. E agora imagine você cozinhando todo dia, usando, e o gás ficar durando 3 anos. Eu estou dizendo para vocês, Deus faz ainda, meus irmãos. Mas vamos lá. Mas hoje, na prática da pregação do Evangelho, que é o que nos importa, vemos o dom de operações de milagres na vida da igreja sendo manifestado. Primeiro, para a conversão dos perdidos, como no milagre do cego de nascença. Escute, uma pessoa que está com deficiência visual, ficou deficiente visual, voltar a enxergar, isso é cura divina. Alguém orar por ele, isso é cura divina. Agora, alguém que nunca enxergou desde o seu nascimento, e provavelmente ele não tinha bola do olho, porque Jesus fez um lodo e colocou, como que se revelando para ele: eu sou o criador de Gênesis, que pegou, né? Ele está se revelando como o criador, aquele que criou, ok? E agora imagine só, Jesus pegou e fez a oração, um globo ocular nasceu, criou-se. Há um testemunho do nosso pastor presidente, pastor Dejaí. Estava em uma cidade e a mulher não tinha as 2 bolas do olho. E de repente ele colocou, ungiu as 2 pontas do dedo e colocou no fundo do olho dela. E
Orou assim naquelas. Ele viu como se fosse um demônio, uma bola assim, e criou na hora a bola do olho da mulher. Deus faz milagres, eu creio. Outro exemplo, e ali você sabe que houve conversão depois desse milagre. Outro milagre, esse é muito conhecido, o milagre da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, 4 dias morto, a Bíblia diz que muitos passaram a crer nele. Então Deus manifesta esses milagres para a conversão dos perdidos. Outro exemplo aqui, porque que Deus manifesta na vida da igreja como meio, milagres, né? Como meio de evangelização. Escute essa, quando Pedro ressuscita Dorcas, a Tabita, toda Jope foi evangelizada, toda Jope, a Bíblia diz, né? Atos 9, 36 a 42. Só que o que me chama a atenção é que quando a Dorcas morreu, não enterraram ela, não foram sepultar ela. Os irmãos pegaram e levaram ela para o quarto alto e foram lá chamar Pedro. Agora, por que o povo foi, antes de enterrar, ela chamou Pedro para orar? Porque a igreja cria em milagres. Então, antes de levar para enterrar, traz para a gente orar. Eu estou falando, isso aqui é coisa de crente. Se Deus fez naqueles dias, por que não pode fazer hoje em nosso meio? É uma questão de tanto dos ministros do altar e como da igreja. Hoje você vai ministrar milagres, as pessoas ficam olhando assim, com aquela incredulidade, querendo ver. Não, você tem que orar, tem que... A igreja cria, por isso que Deus fazia o que fazia, ok? Outro, terceiro, né? O dom de operação de milagres em operação traz edificação para os crentes, para a igreja do Senhor. Atos 20, do 5 ao 12. No culto, Eutico morreu. Estava no culto, em Trode, ele estava num cenáculo, caiu do terceiro andar, morreu na hora. Paulo parou a mensagem, foi lá, se debruçou sobre o menino, agarrou ele e orou. O menino ressuscitou. No meio do culto ressuscitou. Porque ele estava pregando sobre Jesus, e ele estava falando sobre a ceia fala da ressurreição. Como que Deus não vai ressuscitar alguém no dia da ceia, irmão? Deus não vai dar testemunho da sua palavra? Ô louco! E aí Deus ressuscitou o menino, sabe o que a Bíblia diz? Os irmãos ficaram todos consolados. O que é consolado? Foram edificados. Então Deus faz milagre também para edificar o seu povo, a sua igreja. Vamos lá, para começar a concluir. Os milagres faziam parte da vida de toda a igreja. Como eu disse, como também os dons de curas, não é só na vida daqueles que têm posição eclesiástica, dos obreiros. Deus opera milagre na vida dos membros da igreja. Você não vai ver Paulo dizendo, esses milagres só pode operar os obreiros. Não, o texto diz, ele deu para a igreja. Você faz parte da igreja? Então Deus pode te usar, ok? Qualquer simples membro aqui, se é que existe, né, simples membro, mas eu digo, né, o mais simplório membro que existe, Deus pode te usar com dom de operação de milagres. Você tem que crer nisso. Se Deus quiser fazer, Ele faz, ok? Por exemplo, a igreja orava por milagres. Então, nas tuas orações, inclui isso. Fala para Deus, levanta paralítico, faz cego enxergar, faz mudo falar, faz surdo ouvir, faz coisas espantosas. Eu já vi escute, uma irmã, você vê, tem que estar preparado. Teve uma época que Deus estava usando um homem aí no Brasil, e ele pregava, as mulheres emagreciam na hora, o homem também, emagrecia, pessoas muito obesas. E murchava e a saiona ficava lá. Teve uma irmã que foi no culto, a irmã foi com a saia lá, falou, hoje é o dia que eu vou emagrecer. É questão de fé. Alguém olha para isso e fala, mas que bobagem. É bobagem para quem não crê, ora. Nós não vivemos em função disso. Vivemos em função do nome de Jesus, da palavra de Deus. Mas desconsiderar os milagres, meus irmãos, é desconsiderar a Bíblia Sagrada, ok? É que eu disse, nós não vivemos em função dessas manifestações. Nós estamos apoiados não em milagre, mas em Jesus. Nós estamos apoiados nele. Mas desconsiderar o que Deus faz, meu amado, não é porque existem esses fanfarrões aí que ficam inventando coisa que a gente vai deixar de crer nas manifestações de Deus. Não, de maneira nenhuma. Atos 4:30.
Deus, estende as suas mãos, eles oravam, para que se façam milagres, sinais, milagres, curas. Então ore, acrescente isso nas tuas orações. Deus, usa a minha vida, ali na igreja, usa os irmãos, opera no meio dos louvores, entende? Eu já vi mesmo, um servo de Deus, pastor amigo meu, tinha uma pessoa que era surda, e ele consagrando, buscando a Deus ali, ele pegou o microfone, quando ele saudou a paz do Senhor para pregar, o ouvido da irmã destampou na hora. Então Deus faz, Deus continua fazendo até os dias de hoje, ok? Por exemplo, Deus usava os diáconos da igreja, como eu disse, é para todos. Atos 6:8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígios, milagres no meio do povo. Agora eu concluo dizendo, o Espírito Santo quer instrumentalizar os membros do corpo de Cristo, no caso nós, com o dom de operações de milagres para a glória de Deus, pois assim vidas serão salvas e libertas, e a igreja continuará sendo edificada e vai crescer. Olha só como que é Deus que faz por nosso intermédio. Atos, eu vou ler e encerro aqui, Atos 19, 11 e 12, lê comigo, bem forte essa palavra, 3, 2, 1, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Agora, volta aí ao versículo 11, agora você vai trocar o nome Paulo e vai colocar o seu nome, mas fala forte o seu nome, você vai falar aí o seu nome, 3, 2, 1, e Deus, pelas mãos de Vitor, fazia maravilhas extraordinárias, aleluia, quem crê nesta palavra, Deus vai fazer em resposta à sua oração, Deus vai fazer através do teu louvor, Deus vai fazer através da pregação da palavra, Deus vai fazer através do teu testemunho. Quem faz é Deus, mas quem é o instrumento é você. É o que eu já disse, Deus não vai ressuscitar Moisés, Deus não vai ressuscitar Eliseu, Deus não vai fazer Elias descer na terra de novo, Deus não vai trazer Paulo e nem Pedro aqui, Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você. Diga forte comigo, eu sirvo ao Deus de milagres. Recebe poder e autoridade. Deus vai te usar na necessidade para operar milagres. Calabachere me coma na súbria. Elemande coma xere me que ande coma na súbria coma násia. Ela baixere me canta, ela baixúpria. E agora quando Paulo, aleluia, está ali, a Bíblia diz, Deus operando sinais, proezas, maravilha, de sorte que até os lenços de Paulo eram levados, aventais sobre os enfermos. A Bíblia diz que colocavam, as doenças fugiam, os demônios sumiam. A Bíblia diz que as pessoas em Éfeso tiravam, pegavam os seus livros de macumbaria, de feitiçaria, de arte mágica, jogava na fogueira, entregava a vida para Jesus, e a palavra crescia, e a palavra crescia. É isso que Deus fará em nosso meio. Levante as duas mãos para o céu, e eu lhe dou 30 segundos para sentir essa graça, para receber essa graça, porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de milagres. Oh, querido Espírito Santo, manifesta os teus preciosos dons sobre a tua igreja. Narande coma narasubriacando erebasi que bichorgenaia. Calabasubi canto labachanda, alabacando rebacaia. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente olha e fala: ah, não, é impossível ser usado como Elias foi. Mas Tiago falou: o Deus que respondia Elias é o Deus que responde vocês. O Deus que usava Elias é o Deus que usa vocês. Não tem diferença. A única diferença é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, não muda. Eu creio que os milagres da Bíblia, que Deus registra na sua palavra, aleluia,
Deus continuará manifestando aqui nessa casa de oração. Ebacachai, cabaça, peramacassuri, kevassai. Glória a Deus, amém, amém. Creia, eu vou dirigir essa primeira oração. Abra as tuas mãos, feche teus olhos. Eu vou encerrar orando hoje. Pai, eu quero lhe pedir, Espírito de Deus, que é a fonte de vida e poder. Os dons são teus e o Senhor distribui como quer, para quem quer, para o bem comum. Então eu quero lhe pedir, hoje está encerrando, oh meu Deus, essa fase da série Espírito Santo, os 9 dons. Eu te peço que haja uma distribuição aqui agora. Que haja uma distribuição aqui agora dos teus dons. Perceba os dons caindo nas tuas mãos aí agora. Eu estou falando por uma percepção espiritual. Perceba o que Deus está fazendo no teu íntimo, no teu interior. Oh Deus, confirma esta obra maravilhosa e manifesta cada um dos teus dons sobre esta igreja. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. As palmas, louve ao Senhor.